Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SenaCast, o podcast do Senac Piauí. E hoje o SenaCast recebe convidados muito especiais para falar sobre um tema muito importante dentro do Senac, que é a permanência dos nossos alunos, né? E também vamos falar sobre a formação de multiplicadores do Programa Nacional de Gestão da Permanência do Núcleo Nordeste, que acontece no Senac Piauí. A gente vai entender como essa iniciativa conecta os regionais, fortalece estratégias e principalmente age diretamente na vida dos estudantes. E eu estou aqui com convidados, como eu falei anteriormente, mais que especiais. Eu queria começar com cada um se apresentando aqui sobre quem é, o que faz, né, dentro do Senac de um modo geral, no Senac Piauí, Senac Sergipe, Senac Brasil. Muito obrigado pelo convite, Júnior, Francisca, Rafael. Agradecer aqui o acolhimento do Departamento Regional do Piauí e o Núcleo Nordeste como um todo. Meu nome é Gabriel Duarte, eu atuo no Departamento Nacional do Senac, particularmente na Diretoria de Educação Profissional e na frente do modelo pedagógico na Gerência de Tecnologias e Desenhos Educacionais. Olá, tudo bem? Eu sou Francisca Júnior, obrigado pelo convite, obrigado aí ao Núcleo Nordeste aqui em nome do Rafael, do Sergipe, Gabriel, do Departamento Nacional, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sou a Francisca Lopes, sou do Departamento Regional do Piauí, trabalho diretamente na Direção de Educação Profissional como coordenadora geral de Educação Profissional no Senac Piauí. É um prazer estar aqui. Júnior, obrigado pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui com vocês. Gabriel também, tudo que a gente vivenciou nessa formação foi ótimo. Francisca, obrigado por estar conduzindo tão bem o Núcleo Nordeste com relação ao Programa Nacional de Gestão da Permanência. Meu nome é Rafael, sou do Senac Sergipe, eu atuo hoje como analista de processos dentro do Núcleo de Planejamento Organizacional. Já fui do analista educacional por muito tempo no Senac Sergipe e hoje estou à frente lá no Senac como representante ponto focal do Programa Nacional de Gestão da Permanência no Núcleo Nordeste. Gente, para quem está nos assistindo, eu quero começar pelo comecinho para que as pessoas possam entender do que se trata. Eu queria saber o que é o Programa Nacional de Gestão da Permanência, Gabriel, quais os seus objetivos, por que ele nasceu, para que ele nasceu. Bom, Júnior, o Programa Nacional de Gestão da Permanência ele surge justamente a partir do reconhecimento da complexidade que envolve manter o nosso aluno junto à nossa instituição. A gente sabe que evasão é um problema dentro e fora do Senac, mas aqui dentro do Senac, no que diz respeito aos cursos de habilitação profissional técnica de nível médio, a gente ainda enfrenta índices de taxas de evasão muito altas, muito elevadas. Então o programa ele surge justamente a partir disso, a partir desse reconhecimento, né, de que a evasão é um problema e vem sendo um problema, particularmente depois da pandemia, aqui no Senac, né, nacional como um todo, né, em qualquer departamento regional, é uma mazela que aflige muito, né, a realidade das nossas unidades. Por isso, a gente, né, por parte do Departamento Nacional, pensou que a gente precisava de uma ação mais estruturada e mais coordenada para mitigar os elementos que, por vezes, acabam induzindo o aluno a interromper o seu percurso junto à instituição. A gente sabe que os cursos de habilitação profissional técnica de nível médio têm um tempo, né, uma duração longa, exige do aluno muito esforço, muita dedicação, e a gente sabe que os fatores externos, né, os fatores extraescolares, por vezes acabam catalisando um processo de abandono por parte desse aluno. Então hoje a gente tem uma meta, né, cada departamento regional e também nacionalmente falando, nós temos uma meta de redução de 5% da taxa de evasão nos cursos de habilitação profissional técnica de nível médio, particularmente dentro da modalidade de ensino presencial. Francisca, e por que é tão importante, por exemplo, no Senac Piauí, falar sobre permanência, sobre a gestão da permanência, especificamente porque o Senac Piauí coordena esse programa no Núcleo Nordeste, né? Também é importante deixar isso claro, né? Júnior, falar de permanência dentro do regional, assim como o Gabriel já está falando, né, da questão do problema da evasão, de ser tão complexo, não é diferente para nós, quando a gente olha para a realidade, para o contexto do Senac Piauí. Então, falar de permanência é discutir o problema, porque é uma realidade, não há como fugir, entender esse problema,
para pensar ações que a gente consiga mitigar esses problemas. A Gabriel estava falando dos fatores, que eles podem ser internos à instituição ou externos, e aí a gente precisa identificar quais são esses fatores internos e que aí a escola, o Senac Piauí, no caso, teria mais gerência para atuar sobre eles, diferentemente daqueles fatores externos, né, que a gente já tem menos capacidade ou menos poder ou gerência para atuar sobre esses fatores, como é o caso de o aluno começar um curso, né, conosco e arranjar um trabalho, né? O aluno vai fazer a sua escolha, ele precisa, às vezes, sustentar a família, então ele vai abdicar do quê? Provavelmente do curso, porque é interessante para ele ter uma renda, né? Então isso é um fator interno que a gente vai ter pouca gestão para mitigar, mas discutindo o tema e os problemas, entendendo, é possível pensar soluções. E aí você pergunta também sobre a importância de estarmos reunidos, treinando, discutindo, exatamente por isso. A nível de Núcleo Nordeste, nós somos os coordenadores do Plano Diretor de Gestão da Permanência, então isso fortalece a ação, por ser região Nordeste, apesar das diferenças entre os estados, é uma região que tem as suas similaridades, por isso os núcleos são organizados dessa forma. Então, a gente encontra característica mais semelhante entre um departamento regional e outro e está junto discutindo, fazendo formações para depois multiplicar isso, principalmente com os supervisores pedagógicos ou analistas pedagógicos e os instrutores, vai fortalecer o trabalho, né, diante das frentes do programa. E aí nós estamos falando de duas frentes super importantes, não que as outras não sejam, que é o clima escolar, né, para acolher cada vez melhor nosso aluno, e a orientação profissional, saber o que dizer para esse aluno, para ele prosseguir estudando, conseguir ingressar no mercado de trabalho e ter uma vida profissional exitosa. Por isso a importância dessa força a nível de núcleo, porque os estados no núcleo se ajudam com suas experiências, suas práticas exitosas, e fortalece a nossa ação com nossos alunos e nossas equipes, mudando essa cultura, ou criando uma cultura de permanência, de acolhimento, né, e de acompanhamento pedagógico, que é uma outra frente do programa também. Rafael, lá em Sergipe, como vocês têm vivenciado essa implantação do programa e também se vocês já têm assim, experiências, a Francisca fala sobre práticas exitosas, né, que vocês tenham de repente lá que você queira falar, de repente até inspirar outros regionais que nos assistem, né, sobre o Programa Nacional de Gestão da Permanência. Quando nós recebemos o desafio de estar à frente do Programa Nacional de Gestão da Permanência, lá em Sergipe, em comum acordo a gente pensou logo, a gente precisa primeiro entender como funcionou no passado, como é que foi, e a gente fez um diagnóstico das evasões do Senac Sergipe, tendo como referência o ano 2024. Então a gente buscou os relatos dos alunos que ficaram registrados, a gente fez uma pesquisa qualitativa com os instrutores, com os analistas pedagógicos, para a gente poder ouvi-los, os gerentes também de unidades, para a gente ouvir e também entender a impressão deles com relação à evasão. Né? Então, a gente fez todo esse trabalho, a gente fez todo o texto fundamentado, a gente buscou teóricos também que pudessem embasar essa temática, e é uma observação que eu faço, a gente não tem muita referência bibliográfica com relação ao tema da evasão, infelizmente. Né? Só que a gente pode fazer isso mudar, né? A gente pode ir buscando daqui para frente. Então, o principal motivo foi como a Francisca colocou, a questão da empregabilidade, a questão da falta de emprego. Né? Então, quando aparece a oportunidade de trabalhar, ele vai optar por isso. E aí, geralmente, não vai chocar com o horário de trabalho dele o curso, e ele vai sempre optar pelo trabalho, infelizmente, né? Que a gente sabe que o aluno, se ele buscar, se tivesse também a condição de conciliar os dois, ou optar pelo estudo, para ter uma oportunidade melhor mais para frente, seria maravilhoso, mas a gente sabe que a realidade de cada um é particular, e ele vai sempre optar pelo que for mais confortável para ele nesse sentido, o que for mais viável para ele. E a partir disso, as práticas que a gente vai implementando lá em Sergipe é, sobretudo, divulgar o programa dentro das escolas, dentro das unidades educacionais, e isso fomentar principalmente a escuta ativa da sala de aula, do aluno, né? Os analistas pedagógicos fortalecendo cada vez mais, buscar saber o aluno que está faltando, o que é que está acontecendo, para ver se é possível
o SENAC intervir e ajudar para que ele volte, para que ele permaneça e termine o seu ciclo de educação dentro do SENAC. Quando vocês pesquisam, né, especificamente o Piauí e Sergipe, quando vocês pesquisam essa evasão, né, o motivo maior é esse, assim, de emprego? Existem outros motivos, assim, que chamaram a atenção de vocês? Eu falei especificamente o Piauí e Sergipe, mas eu não sei se o Gabriel tem acesso a essas pesquisas, esses dados. Se tiver, você também pode contribuir, tá, Gabriel? Mas porque eu vi que a Francisca falou sobre isso, você também falou sobre isso. Esse é o maior motivo da evasão dos alunos? Ou existem outros motivos assim que chamam a atenção e que, de repente, o programa contribui, né? São 4 frentes, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. A Francisca falou sobre 2, mas ainda tem mais 2. Né? E vocês encontram outros motivos, eu ia dizer interessantes, mas, né? interessantes para combater, né? Um outro motivo que chamou bastante atenção, a questão do trabalho foi um dos maiores motivos, mas as questões emocionais, né? Foram questões de saúde e questões emocionais, que também é um problema de saúde, né? Acaba sendo. Então, foi grande também o número desses relatos que, por questões emocionais, eles preferiram interromper o andamento do curso. Interessante você falar isso, porque a gente teve aqui, teve a formação de multiplicadores do Programa Nacional de Gestão da Permanência, e a Andrea Kiss vai de encontro ao que a Andrea Kiss estava falando, né, sobre esse lance de cuidar da saúde mental hoje, por a gente já ter colapsado isso, né, e aí você traz um dado importantíssimo e que deve ser olhado com bastante cuidado, né. Francisca, no Piauí... E Júnior, aqui no Piauí não é diferente. Existe também a questão do trabalho, que aparece aí como um fator externo dos mais importantes para se olhar. Aparece a questão também da falta de recurso para o deslocamento. Às vezes ele abandona o curso porque não tem transporte próprio e não tem dinheiro para custear esse deslocamento. Também aparece como um fator que motiva a evasão. E conversei esta semana com alguns instrutores da nossa unidade de tecnologia para identificar dificuldades de aprendizagem que às vezes provoca evasão também, né? Que às vezes o aluno não consegue acompanhar o conteúdo por dificuldades de aprendizagem que vem lá da educação básica desse aluno, como com a língua portuguesa, com a matemática, que nós estamos falando de educação profissional técnica de nível médio, mas dentro das unidades curriculares desses cursos vai exigir esse conhecimento, porque a educação profissional, ela precisa de uma sólida educação básica para ser bem realizada, para que o aluno consiga ter uma aprendizagem bem sólida. Então, precisa também que a educação básica deles tenha sido, ou seja, né, se for uma questão de concomitância, bem consistente. E, por vezes, não acontece isso. Então, a dificuldade de aprendizagem, que inclusive a gente tem discutido muito dentro do Programa Nacional de Gestão da Permanência, sobre as questões de dificuldade de aprendizagem. E aí, conversando com esses instrutores, apareceu um aspecto, viu, Rafael, que foi a questão da ansiedade. Os instrutores relataram que percebem os alunos, lógico, não é um dado científico, é a percepção deles pelo comportamento desses alunos, com crises de ansiedade. Aí ele não consegue se concentrar na aula, saem, vão para o banheiro, tem crise de choro e assim segue, né? Eles apontaram isso também como um fator e, por vezes, não se sente confortável ali e aí abandona o curso também. Então, isso tem aparecido nas conversas com nossos instrutores. Curioso e algo que deve ser olhado, né, com atenção. Gabriel, você tem acesso a dados assim também, como o Senac Piauí, dos outros regionais, e que você elenca assim como o fator que mais faz com que os alunos deixem as salas de aula? Eu recentemente lancei para os regionais para justamente tentar colher essas percepções acerca do que eles pensam ser como os principais fatores ali que acabam induzindo a interrupção do percurso formativo dos alunos dentro do Senac. E eu acho que os principais aqui já foram relatados justamente pelo Rafael e pela Francisca, a questão do trabalho, da dificuldade de você conciliar o seu período dentro de uma empresa, dentro do seu emprego, e também os períodos aqui de estudo no Senac, né? Por vezes também essa questão que envolve uma certa dificuldade no deslocamento, né? São, às vezes, algum tipo de município mais periférico, mais distante. A questão do turno também acaba
exacerbando um pouco essa dificuldade de deslocamento. Hoje aqui você comentou, né, na formação de multiplicadores, ouvimos outros relatos aqui, como por exemplo a questão que envolve a violência urbana, que também é um fator que acaba, às vezes, impedindo com que o aluno, né, chegue até a unidade do SENAC para que ele possa ter a aula. A Francisca falou muito bem sobre defasagens de aprendizagem oriundas da educação básica, particularmente na matemática, né, na língua portuguesa. A gente sabe que, ainda que sejam duas modalidades, né, de educação distintas, né, educação básica e educação profissional, a gente também precisa reconhecer que esses conhecimentos básicos de matemática, né, saber fazer uma conta, uma regra de 3, na língua portuguesa saber o uso da norma, né, gramatical, saber interpretar um texto, são, né, habilidades básicas que o aluno também precisa, independente do título, né, do curso técnico no qual ele esteja inserido. Então esses são os principais elementos que acabam, infelizmente, induzindo ao aluno essa interrupção de estudos no SENAC. Obrigado, Gabriel. Gabriel que já esteve aqui com a gente de forma online. A gente está bem feliz agora de ter ele presencialmente aqui. Francisca também, que já esteve com a gente no SenaCast, o podcast do Senac Piauí. E também num podcast sobre gestão da permanência, a Carolina, que eu queria mandar um beijo lá do Regional Pernambuco, né? Você pode pesquisar aí e também conferir esse episódio que é bem interessante. Hoje, uma edição especial, por isso, num novo cenário, para receber, inclusive, o Rafael de Sergipe. Gente, mas vocês estão aqui no Piauí, né, Sergipe, entre outros estados do Nordeste, para uma formação de multiplicadores, e eu queria, o Gabriel, né, fazendo aí condução de momentos, né, Francisco organizando esse momento, e eu queria que vocês dissessem o que é ser multiplicador do Programa Nacional de Gestão da Permanência nessa ocasião, nesse recorte, nesse contexto. Bom, posso começar aqui. Eu acho que o papel aqui dos multiplicadores é fundamental, né? Ainda que o Departamento Nacional tenha feito toda a concepção formal do Programa Nacional de Gestão da Permanência, é um programa que, na verdade, vai ser feito de fato dentro das unidades, né? Então, ele surge no Departamento Nacional e aí a comunicação ela vai fluindo para os departamentos regionais, para os núcleos, né, de desenvolvimento corporativo, mas para que finalmente as pessoas que estão ali na ponta, que estão na unidade, elas possam reverberar e passar, né, todo esse processo de conscientização que a gente vem tendo aqui, né, que a gente teve nesses dias, para os docentes, para os instrutores, para os analistas, para os supervisores pedagógicos e para os demais, né? Uma coisa que a gente está vendo muito aqui é que não são só as pessoas do âmbito pedagógico que têm uma influência, né, na permanência do aluno, mas você também está falando dos demais funcionários que compõem aquele ecossistema escolar. Os funcionários ali da secretaria, as pessoas do atendimento, os funcionários responsáveis pela limpeza da unidade, são todos, né, personagens importantíssimos que atuam de forma muito relevante, né, quando a gente pensa nos processos que promovem a permanência dos alunos. Então, os multiplicadores aqui são eles que vão carregar essa mensagem, né, para as suas unidades e que vão fazer com que o programa ele consiga se efetivar de forma plena no SENAC como um todo. E quais foram os principais pontos discutidos nesse encontro de multiplicadores? As frentes, né? Você falava, o que mais, gente? Como já falamos, Júnior, o Plano Nacional de Gestão da Permanência tem 4 frentes: a orientação profissional, monitoramento da frequência, clima escolar e acompanhamento pedagógico. Quando nós estávamos na construção do plano diretor do programa, a gente pensamos muito no grupo do núcleo como fazer com que as ações alcançassem o maior número de pessoas dentro dos regionais, né? E aí, quando nós definimos esse momento, a gente pensou, forma-se multiplicadores, um grupo menor, por regional, e essas pessoas voltam como sendo aqueles atores que vão fazer essa formação ou essa ação alcançar mais atores, né? E aí a gente está aqui hoje, estivemos aqui hoje nesses 2 dias, falando sobre clima escolar e orientação profissional, que são 2 frentes do programa. E aí temos representante de todos os departamentos regionais do Nordeste, 2 de cada. Aí, eles retornando para suas unidades, para seus regionais, vão multiplicar isso ao maior número de pessoas possíveis, entre supervisores ou analistas pedagógicos e instrutores.
para eles melhorarem a performance ou a atuação na sala de aula com nossos alunos e melhorar essa permanência e reduzir o número de evasão ou a taxa de evasão. Na sua opinião, Rafael, de que maneira essas ações refletem diretamente no dia a dia dos alunos dentro do SENAC? Eu acredito que essas ações vão mostrar para os alunos como o SENAC está preocupado com eles. Eu penso que, sobretudo, o clima escolar que ele perpassa desde a entrada do SENAC até o aluno ir para sua casa quando termina a carga horária do curso, né, na aula em si, né? A gente vai tentar levar para o nosso regional tudo aquilo que a gente aprendeu aqui, porque foi uma discussão muito rica aqui. Cada relato, cada experiência que foi colocada fez com que a gente fosse tendo ideias de como a gente pode implementar coisas simples. A gente não precisa fazer coisas extraordinárias para que o nosso aluno se sinta parte do SENAC. Porque acaba sendo muito triste a gente acabar perguntando para algum aluno o que é que ele está achando do SENAC e ele, porventura, dizer que não se sente em casa. Não é esse o objetivo do programa. Eu acho que o objetivo de qualquer escola é entender que o seu aluno está se sentindo bem em estar ali, né? Então, a gente vai levar, fomentar, junto com os instrutores, com os analistas pedagógicos e, sobretudo, tentar trazer outros colaboradores do SENAC para essa multiplicação, para que, sobretudo, o clima escolar fique bem entendido do que é que se trata e que, sobretudo, o aluno se sinta bem dentro do SENAC. Acho que parte muito desse princípio. Nosso aluno se sentindo bem, se sentindo em casa, se sentindo parte das unidades do SENAC, a gente consegue mitigar muita coisa. E quais os desafios que vocês enxergam quando se fala em permanência no contexto do Nordeste, né, do núcleo Nordeste, desses regionais, desses SENACs que fazem parte do Nordeste? Desafio é grande. Assim, não sei dizer aqui se vai ter muita diferença entre os outros núcleos ou as outras regiões do país, né? Mas para nós, o que a gente percebe quando está lá diretamente com a sala de aula, conversando com o instrutor, que ele traz as dificuldades, o principal desafio no contexto atual é trabalhar com a questão da permanência, garantindo esse acolhimento. Clima escolar, como o Rafael estava falando, é uma frente super importante. É preciso estar compreendido desde o portão lá, desde a pessoa que recebe o aluno, não estou falando do atendimento, estou falando mesmo do porteiro, a pessoa que é lá o agente de portaria, até a colocação dele no mercado de trabalho, para ele se sentir bem, entender que tem alguém que se importa com ele, que o SENAC é um local bom de estar, para se estar. Então, o desafio grande é fazer isso acontecer. E aí, com relação aos fatores que dificultam a permanência desse aluno nos cursos, e que é um desafio para nós, é essa questão que está muito aflorada hoje, que é a questão da ansiedade, ou dos cuidados com a saúde mental, né? Porque, assim, a escola hoje precisa se preocupar nesse bem-estar do aluno, não só do aluno, do colaborador também, porque esse clima acolhedor precisa ser entre todos nós, né, todas as equipes. Então, cuidar disso, né, entre nós, trabalhadores, entre nossos alunos, é complexo e é delicado. Então, eu vejo como um desafio muito grande. Às vezes, isso não está diagnosticado, e aí, para a gente perceber isso, precisa ter um cuidado, né, para você não pecar no que você vai fazer diante de uma situação de crise de ansiedade. Os nossos alunos hoje é um público jovem, essa geração mais nova, a geração Z, né? E aí, isso, não sei, por esse mundo mais corrido que se vive, mais acelerado, o uso muito do digital, não sei se é isso também, mas isso tem sido um desafio. Entender, saber comunicar bem com essa geração e as questões que vêm junto com essa geração também. Gabriel, você que faz parte do Departamento Nacional, de que forma assim, você enxerga, você vê esse trabalho coletivo entre os regionais fortalecendo a rede nacional? Eu acho super pertinente essa integração entre os departamentos regionais.
né, não só aqui do Núcleo Nordeste, mas também de outros núcleos, sempre que a gente tem a oportunidade de ter uma troca de experiências, de compartilhar vivências, né, que um determinado regional, que uma determinada unidade já passou, eu acho isso extremamente fundamental. Aqui nas conversas, né, aqui nesses 2 dias que a gente teve, né, de formação dos multiplicadores, a gente consegue escutar uma série de relatos, né, que talvez a gente nunca tenha parado para pensar que talvez um aluno nosso pudesse estar passando por algo, ou alguma estratégia que talvez um docente ou um supervisor possa lançar mão de forma a promover a permanência de um aluno ou de um grupo de alunos. Então, eu acho isso pertinente. O Programa Nacional de Gestão da Permanência ele não vai ser feito por um departamento regional ou pelo departamento nacional, mas ele vai ser feito em conjunto, de forma integrada e articulada entre os departamentos regionais, sempre que possível, né, na medida do possível, seja online, seja presencial, como a gente está hoje, trocando as experiências e gerando aí momentos de insights e de inspirações para que outros regionais possam implementar estratégias, metodologias e práticas novas que talvez nunca tenham passado pela cabeça das pessoas que estão gerenciando o programa ali no dia a dia. E quais são os próximos passos? Agora, a formação terminou e aí vai haver uma multiplicação. A Francisca já começou a dar uma ensaiada. Como é a sistemática? Eles voltam para os regionais, né, do Nordeste? Sim, Júnior, essa é a proposta. Dentro do projeto das 2 oficinas de clima escolar e orientação profissional, já foi colocado um plano de ação, que é a replicação desse trabalho dentro dos departamentos regionais do Nordeste. Então, eles já saíram daqui com esse plano pré-desenhado, voltando para os seus regionais, sentar lá a dupla que veio, terminar esse planejamento, e aí terão um prazo, né, ainda dentro do ano de 2025, para fazer essa multiplicação e apresentar os dados dessa multiplicação. Então, já saímos daqui com esse desenho feito para essa multiplicação. Como o Senac Brasil acompanha essas ações, Gabriel? Bom, nós temos aí uma interlocução muito grande com, não só com os núcleos, né, aqui a gente está falando do Núcleo Nordeste, então, basicamente representado aqui na pessoa da Francisca, né, e da diretora de Educação Profissional, a Carol. A gente tem esse contato próximo e constante para que a gente possa entender realmente o que tem sido feito, à luz aí do Núcleo, né, Nordeste, dos departamentos regionais que compõem, né, o Núcleo Nordeste. E, além disso, a gente também tem um contato muito grande com os gestores locais do programa, né? Cada um dos 27 departamentos regionais apontaram uma pessoa que eles acharam ali pertinente, que fosse essa pessoa que de alguma forma pudesse ter uma interlocução com, né, o Departamento Nacional e que a gente pudesse entender o que de fato tem sido feito, né? Muitas ações a gente entende que não são ações de caráter tão quantitativo. Então temos muitas ações a nível qualitativo, por isso que esse contato, essa conversa, né, majoritariamente ocorrendo de forma online, né, com a Francisca, com o Rafael e com os demais, é basicamente dessa forma que a gente faz esse acompanhamento. E sempre que possível, de forma mais sistematizada, né, via sistema, junto, né, às áreas de planejamento, também a gente consegue coletar esses dados e continuamente a gente vai acompanhando aí realmente se a gente está enxergando ou não uma diminuição nas taxas de evasão e onde que a gente pode, de fato, atacar. Olha, gente, foi um prazer ter conversado com vocês. Eu vou tomar aqui para mim o nome do Senac Piauí, viu, Francisca? A Francisca também está aqui, mas assim, em nome do Senac Piauí, é um prazer receber todos os regionais aqui na nossa sede para esse trabalho tão bonito, né? Porque vocês falam de uma forma clara e às vezes técnica sobre o trabalho, mas existe uma filosofia por trás tão agradável, né, que é manter o aluno, é fazer com que o aluno conclua o seu curso, que ele entre no mercado de trabalho, que na verdade é a grande função do Senac em todo o Brasil. Um grande abraço, eu queria que vocês se despedissem do público, de quem está ouvindo a gente, assistindo, tá bom? E deixo essa mensagem de que foi um prazer imenso recebê-los no Senac Piauí. Bom, prazer todo meu. Mais uma vez eu queria agradecer muito o acolhimento aqui do Departamento Regional do Piauí, que tem se mostrado parceiro durante todo esse processo, né, desde a concepção até a implementação aqui do Programa Nacional de Gestão da Permanência, e aos demais, né, departamentos regionais, aqui representado pelo Rafael também, do Núcleo
Nordeste. É um grande prazer ter participado dessa formação de multiplicadores e ter participado aqui também desse episódio do SenaCast. Obrigado. Novamente, obrigada, Júnior, por esse momento aqui para a gente poder falar para quem nos ouve, para quem nos assiste sobre o Programa de Gestão da Permanência, pensado exclusivamente, especialmente para nossos alunos. E esse momento que nós fizemos de formação é especialmente pensando no bem-estar dele nos nossos cursos durante a sua jornada formativa dentro do SENAC. Então, é sempre um prazer poder falar sobre o programa, sobre formas de melhorar a oferta da educação profissional que o SENAC faz. Obrigado, Francisco. Eu agradeço o convite, né? Foi uma satisfação estar aqui e poder falar de um tema tão importante e que está a nível Brasil, na questão da evasão. Eu só acrescento que o aluno, ele vem buscar o SENAC na esperança de conseguir sua empregabilidade, né? E o Programa Nacional de Gestão da Permanência, ele vai dar autoconfiança para o aluno. Porque quando a gente segue os passos do que está elencado no programa, desde o clima escolar, monitoramento da frequência, né, o acompanhamento pedagógico e a orientação profissional, sobretudo essa parte do aluno poder entrar sabendo o que é que ele quer, como é que o mercado está funcionando, e aí ele vai se sentir autoconfiante e motivado para terminar seu curso e buscar o tão sonhado emprego. Então, é uma satisfação para mim estar aqui e estar representando esse programa tão importante para o mercado de trabalho e, sobretudo, para os nossos alunos do SENAC. Bom, e em meio a tantos sotaques, eu encerro esse episódio do SenaCast de hoje, o podcast do Senac Piauí. Claro, você sabe que já existem tantos outros episódios aqui na nossa página do YouTube, tá bom? Então confere e segue a gente no nosso Instagram também, @SenacPiauí.